Imagine estar diante de alguém que sorri com simpatia, escuta com atenção e parece sempre dizer as palavras certas. Mas há algo ali, invisível, quase imperceptível, que te faz sentir inquieto. Não é uma ameaça óbvia, não há gritos, não há raiva. Mas existe um silêncio estranho, uma presença que consome, que manipula, que observa. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, dedicou sua vida a entender os abismos escondidos dentro do ser humano. E foi justamente ali, no fundo sombrio da alma, que ele identificou o tipo mais perigoso de pessoa. Não aquele que se enfurece, ou que comete crimes evidentes, mas aquele que se esconde atrás de máscaras, controlando tudo a partir das sombras. E talvez, sem perceber, você esteja cercado por esse tipo de presença agora mesmo. Jung acreditava que todo ser humano possui um lado oculto, aquilo que ele chamou de sombra. Esse lado não é mau por natureza, mas quando ignorado, quando reprimido, pode se tornar uma bomba invisível pronta para explodir. O perigo surge quando a pessoa se recusa a reconhecer sua própria escuridão. Porque quem não se conhece, quem não olha para dentro de si, é dominado por impulsos inconscientes. E esses impulsos são como marionetistas silenciosos, capazes de fazer alguém cometer atos cruéis sem sentir culpa. Essas pessoas não gritam, elas agem. Não confrontam, manipulam. E aos olhos de Jung, elas não são apenas perigosas. São venenos silenciosos que corroem relações, ambientes e até a própria realidade de quem convive com elas. Você já sentiu que alguém estava sempre um passo à frente, antecipando seus movimentos, dizendo o que você queria ouvir, mas no fundo te sugando energia, desviando sua atenção, mexendo com sua mente? Isso não é coincidência. Jung nos ensina que existem indivíduos que, por não terem coragem de enfrentar a própria sombra, projetam essa escuridão nos outros. Eles fazem você se sentir culpado, fazem você duvidar da sua própria percepção. E o pior, tudo isso com um sorriso no rosto. São pessoas que não explodem, elas drenam, não se vingam, elas destroem aos poucos. E se você não aprender a reconhecer esses sinais, pode acabar em um ciclo emocional que te quebra por dentro sem perceber. O alerta de Carl Jung não é sobre monstros visíveis, mas sobre aqueles que estão perfeitamente disfarçados de pessoas boas, compreensivas, amorosas. E é justamente aí que mora o perigo, na ilusão da bondade, na aparência do equilíbrio. Esses indivíduos não sabem o que é consciência plena, porque vivem fugindo de si mesmos. E quanto mais fogem, mais perigosos se tornam. Porque tudo, aquilo que eles não enfrentam em si, eles despejam em quem está ao redor. Eles manipulam com empatia, controlam com carinho, ferem com silêncio. É o tipo de pessoa que, segundo Jung, representa uma ameaça real, justamente por ser invisível à primeira vista. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa teoria poderosa de Carl Jung. Você vai entender como reconhecer esse tipo de pessoa, por que elas se comportam assim, e principalmente, como se proteger. Porque a verdadeira liberdade começa quando você enxerga o que estava oculto. E talvez, ao final desta jornada, você perceba que o maior perigo nunca foi o grito do inimigo, mas o sussurro do amigo. Prepare-se para descobrir aquilo que ninguém te contou, mas que Jung passou a vida inteira tentando nos alertar. Carl Jung acreditava que todo ser humano carrega dentro de si uma parte oculta, que ele chamou de sombra. Essa sombra é composta por tudo aquilo que negamos em nós mesmos: desejos proibidos, raiva reprimida, inveja, medos, traumas e sentimentos que julgamos inaceitáveis. O problema, segundo Jung, não está em ter uma sombra, isso é inevitável, mas sim em ignorá-la. Quando reprimimos nossa escuridão, ela não desaparece. Pelo contrário, ela ganha força no inconsciente,
esperando uma oportunidade para se manifestar de maneira distorcida e, muitas vezes, destrutiva. Assim, o perigo não é a sombra em si, mas o que ela faz quando não é reconhecida. Essas manifestações inconscientes podem surgir em forma de atitudes sabotadoras, explosões emocionais ou comportamentos manipuladores. E o mais perigoso, muitas vezes, o próprio indivíduo não percebe que está sendo controlado por essa força interna. É nesse ponto que entra o tipo de pessoa que Jung mais alertava: aquele que se recusa a enxergar sua sombra, que projeta nos outros aquilo que não aceita em si mesmo. Alguém que vive apontando o erro alheio, mas nunca reconhece o próprio. Que culpa o mundo pelas suas dores, mas nunca olha para dentro. Essa é a semente da personalidade perigosa, a recusa radical ao autoconhecimento. A sombra não trabalhada se torna um campo fértil para a projeção. E Jung era enfático. Tudo aquilo que incomoda profundamente em outra pessoa pode ser um espelho do que existe dentro de nós, e não queremos enxergar. Mas quem é dominado por esse mecanismo, projeta, sem perceber. O manipulador inconsciente, por exemplo, pode enxergar os outros como ameaças constantes, culpá-los por fracassos, acusá-los de intenções que na verdade são suas. E quanto mais ele projeta, mais cego fica para o próprio abismo interior. Quanto mais nega sua sombra, mais refém dela se torna. Isso cria uma personalidade volátil, que esconde o perigo não em palavras ou ações diretas, mas na manipulação sutil do ambiente. Essas pessoas costumam ser encantadoras à primeira vista. Elas sabem o que dizer, quando dizer e para quem dizer. Mas por trás dessa cortina de simpatia, há uma ausência profunda de autenticidade. Elas vivem encenando personagens sociais que as favoreçam. E o motivo? O medo inconsciente de serem desmascaradas, de enfrentarem a verdade sobre si mesmas. Jung enxergava isso como um dos maiores riscos psicológicos da nossa época. A busca por uma identidade baseada em aceitação externa, enquanto o verdadeiro eu permanece enterrado sob camadas de mentiras emocionais. E quanto mais essa máscara é reforçada, mais nociva a pessoa se torna para quem está ao redor. O perigo real está justamente aí, em quem vive fugindo de si mesmo. Porque essas pessoas não têm freios morais conscientes. Agem sem se responsabilizar, ferem sem culpa, manipulam sem remorso. E tudo isso não por maldade intencional, mas por inconsciência profunda. Jung dizia que a única salvação para esse tipo de ser humano seria a integração da sombra. Um processo doloroso, mas libertador. Porém, poucos têm coragem de enfrentá-lo. E os que não enfrentam, seguem contaminando tudo ao redor. Por isso, reconhecer esses padrões é o primeiro passo para não ser uma vítima dessa energia oculta, que mesmo silenciosa, é devastadora. Um dos conceitos mais brilhantes e perigosos apresentados por Jung é o da persona. A persona é a máscara social que todos usamos para nos adaptar ao mundo. É o eu que mostramos ao chefe, aos amigos, à família. Não há problema em ter uma persona. O problema está em acreditar que essa máscara é quem realmente somos. O tipo de pessoa mais perigosa, segundo Jung, é justamente aquela que se identificou completamente com a persona. Ela não distingue mais o papel que interpreta da sua essência. E é nesse ponto que essa pessoa se torna uma ameaça silenciosa, pois ela acredita genuinamente que é boa, justa, correta, enquanto espalha destruição emocional ao seu redor. Esses indivíduos dominam a arte da camuflagem. Eles fazem elogios, demonstram empatia, se mostram solidários. Mas tudo é estratégia inconsciente. A empatia deles não é real, é apenas uma ferramenta para ganhar confiança. Porque por dentro, essas pessoas não estão conectadas com suas emoções verdadeiras. Jung diria que elas vivem um teatro da alma, onde tudo é encenado para manter a aparência perfeita. Mas como toda encenação, chega uma hora em que as máscaras caem.
E quando isso acontece, o estrago já foi feito. Relações foram contaminadas, verdades foram distorcidas e vínculos emocionais já estão profundamente abalados. O mais assustador é que esse tipo de pessoa raramente percebe o mal que causa. Elas vivem num estado de auto-engano tão profundo que qualquer tentativa de confrontá-las é vista como ataque. Elas se defendem, se vitimizam, culpam os outros. Essa cegueira emocional cria um ciclo vicioso. Quanto mais dor causam, mais se convencem de que são vítimas. E quanto mais vítimas se sentem, mais perigosas se tornam. Jung via esse fenômeno como uma neurose coletiva silenciosa. Pessoas que vivem numa ilusão construída por elas mesmas, arrastando todos à sua volta para essa mesma prisão mental. E como reconhecer esse tipo de pessoa? O comportamento delas é sutil, mas revela padrões claros. Elas evitam conversas profundas sobre si mesmas, mudam de assunto quando confrontadas, fazem você se sentir culpado por emoções que não são suas. Elas se alimentam do caos emocional alheio, criam tensão e depois oferecem acolhimento, como se fossem salvadoras. Mas foram elas mesmas que criaram o problema. É um jogo psicológico perigoso, onde o outro sempre perde. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, elas já estão te manipulando em outro nível. A persona mal utilizada se torna uma arma de controle. E a única forma de neutralizar esse poder é através da consciência. Jung acreditava que o autoconhecimento é o maior escudo contra esse tipo de manipulação. Porque quando você sabe quem é, quando está conectado com suas emoções reais, ninguém consegue te controlar, com elogios falsos, culpa emocional ou medo de rejeição. A consciência liberta. E a libertação é o que mais ameaça o tipo de pessoa que vive da ilusão. Carl Jung nos alertava que a projeção é um dos mecanismos psicológicos mais comuns e perigosos da mente inconsciente. Quando não reconhecemos nossos próprios sentimentos sombrios, como raiva, inveja, desejo de controle ou até mesmo inferioridade, acabamos projetando tudo isso nas pessoas ao nosso redor. E é aí que nasce o tipo de pessoa que enxerga inimigos em todo lugar, que está sempre na defensiva, que vive em guerra com o mundo sem perceber que a batalha verdadeira está dentro dela. O mais preocupante é que quanto mais negamos essas emoções, mais elas assumem o controle, tomando forma em julgamentos distorcidos, paranoias e acusações infundadas. Esses indivíduos começam a atribuir ao outro aquilo que não suportam ver em si mesmos. Uma pessoa controladora pode enxergar controle nos outros. Uma pessoa agressiva pode acusar os outros de violência emocional. E essa inversão é tão convincente que até quem está por perto começa a duvidar da própria sanidade. Jung chamava isso de contaminação psíquica. A pessoa perigosa projeta com tanta força que passa a manipular a percepção dos outros, criando um campo energético denso, confuso, onde ninguém mais sabe onde está a verdade. Ela é mestre em distorcer narrativas e faz isso com total naturalidade, porque acredita no que está dizendo. O perigo aqui não está apenas no desequilíbrio individual, mas no dano coletivo que essas projeções causam. Elas podem destruir amizades, relações familiares, ambientes de trabalho e até comunidades inteiras. Porque a projeção, quando alimentada por ressentimentos e pela sombra inconsciente, vira um vírus psicológico. E o mais impressionante é que, na maioria das vezes, essas pessoas se sentem justificadas. Elas realmente acreditam que estão denunciando a verdade, combatendo a injustiça ou se protegendo de ataques. Mas, na realidade, estão apenas lutando contra partes de si mesmas que se recusam a integrar. A solução, segundo Jung, nunca foi eliminar a sombra, mas sim iluminá-la. A consciência é o antídoto da projeção. Quando paramos e perguntamos, por que isso me incomoda tanto? Abrimos uma porta para o autoconhecimento. Mas a pessoa perigosa
aquela que Jung mais temia, nunca faz esse questionamento. Ela está tão identificada com sua versão distorcida do mundo que qualquer tentativa de fazê-la refletir é recebida como uma ameaça. Ela se fecha ainda mais, se blinda, se radicaliza. E é nesse ponto que se torna praticamente inalcançável pela razão, pois sua mente já está moldada pelo espelho quebrado das suas próprias feridas. Portanto, proteger-se de uma pessoa assim não exige confronto, mas consciência. É preciso reconhecer os padrões, não entrar no jogo emocional e fortalecer sua própria integridade interna. O autoconhecimento é como uma armadura invisível que impede que essas projeções te contaminem. Jung acreditava que, ao iluminar sua própria sombra, você se torna livre do poder que os outros exercem sobre sua psique. E essa liberdade é a única forma de não apenas sobreviver emocionalmente, mas florescer mesmo quando cercado por essas presenças silenciosamente destrutivas. Carl Jung não usava a palavra narcisismo como usamos hoje, mas ele descreveu com precisão as armadilhas do ego inflado e da falta de integração interior, que no fundo definem esse transtorno com clareza assustadora. O tipo mais perigoso de pessoa, segundo Jung, não é o vilão escancarado, mas o narcisista disfarçado de vítima. Alguém que usa a dor como moeda de manipulação, que se apresenta como frágil, injustiçado, incompreendido, mas que, nos bastidores, manipula, controla e sabota todos à sua volta para manter sua posição central no palco emocional. Esse narcisismo oculto é devastador porque gera culpa no outro, enquanto esconde o próprio veneno. Essas pessoas dominam a arte de inverter a lógica emocional. Se você tentar se afastar, elas dizem que você está abandonando. Se você se impõe, elas dizem que está sendo cruel. E se você as confronta com verdades, elas choram, se vitimizam e espalham que foram feridas. Jung via esse comportamento como uma regressão à infância emocional, onde o ego precisa ser o centro do universo para se sentir seguro. Mas em adultos, isso se transforma em um mecanismo tóxico de controle, baseado na chantagem emocional. A vítima vira predador, e quanto mais você tenta salvá-la, mais se afoga com ela. O narcisista oculto cria laços não por amor, mas por necessidade de validação. E quando essa validação não vem, ele se transforma. O mesmo que te elogiava, agora te ignora. O mesmo que dizia te admirar, agora te desqualifica. Tudo porque você deixou de alimentar o ego dele. Jung alertava: quanto mais o ego domina a psique, mais a pessoa se distancia do self, que é o centro verdadeiro da alma. E nessa distância nasce o caos. O ego quer ser amado, admirado, temido. Já o self quer ser inteiro. Mas o narcisista se perdeu nessa jornada e passou a viver só para alimentar a ilusão de que é especial, único e, acima de tudo, vítima. A manipulação emocional do narcisista é tão refinada que você só percebe quando já está preso, no ciclo. Carinho seguido de frieza, aproximação seguida de rejeição, confissão seguida de punição. É um jogo cruel que destrói a autoestima de quem se envolve. Jung dizia que o ego inflado cria uma bolha psíquica onde nenhuma crítica entra. Isso torna o narcisista impermeável à mudança. Ele acredita que está sempre certo, que o problema é sempre o outro. E por isso é tão perigoso. Porque ele não busca evoluir, apenas vencer. E vencer para ele significa dominar emocionalmente os outros. A única saída é a desconexão emocional. Não espere reconhecimento, não espere gratidão, não espere mudança. Carl Jung afirmava que só a crise profunda pode quebrar essa bolha. Mas ela só acontece quando o próprio narcisista se vê sozinho, rejeitado por todos, sem mais espelhos para alimentar o ego. E mesmo assim, muitos resistem. Por isso, proteger sua própria psique é prioridade. Quanto mais consciente você estiver, menos vulnerável será.
E quanto mais centrado estiver no seu self, mais invisível você se tornará aos olhos de quem vive para controlar. Se há uma lição central em toda a obra de Carl Jung, é esta: tudo o que não é trazido à consciência se manifesta como destino, e isso vale tanto para nós quanto para as pessoas ao nosso redor. Aquele que não conhece a própria sombra vive sendo dominado por ela. Aquele que nega seu ego vive sendo escravo dele. E aquele que não integra sua dor vive espalhando sofrimento. Jung acreditava que só há um caminho para se libertar desse ciclo: o processo de individuação, a jornada de volta ao self, uma viagem profunda, corajosa e muitas vezes solitária rumo à totalidade interior. Mas o que isso tem a ver com o tipo de pessoa mais perigosa? Tudo, porque essa jornada é justamente aquilo que ela evita a qualquer custo. Enquanto você mergulha em si mesmo para integrar, ela escapa. Enquanto você reconhece seus erros para evoluir, ela os projeta. Enquanto você silencia para ouvir a alma, ela grita para não ouvir nada. Essa fuga constante a torna imprevisível, instável e, acima de tudo, perigosa. Não por força, mas por inconsciência. Não por maldade, mas por cegueira. E é por isso que Jung a alertava, porque essa pessoa se torna um agente da sombra coletiva, uma manifestação viva do que a humanidade ainda não quis encarar. A boa notícia é que, ao reconhecer esses padrões, você já está fora do alcance deles, porque a consciência é um farol, e pessoas perigosas não suportam luz. Quanto mais luz você emana, menos elas se aproximam. Não por medo, mas porque não conseguem mais te manipular. Jung dizia que somente aquilo que somos verdadeiramente tem o poder de curar. E isso inclui a cura de laços tóxicos, ambientes doentios e vínculos destrutivos. A consciência transforma. Não muda o outro, mas muda a sua posição diante dele. E isso é poder. O poder real, silencioso, inabalável. Autoconhecimento, portanto, não é um luxo intelectual. É uma necessidade vital. Porque só quem se conhece profundamente consegue navegar neste mundo sem ser destruído pelas máscaras alheias. E só quem integra sua sombra consegue enxergar com clareza a sombra do outro. Carl Jung nos ofereceu não apenas uma teoria, mas um mapa, um caminho para a lucidez num mundo cada vez mais dominado pela inconsciência. Cabe a você decidir: vai seguir cegamente ou vai despertar? Agora que você sabe como identificar a pessoa mais perigosa segundo Carl Jung, a pergunta que fica é: quantas dessas você tem por perto? E mais importante ainda, será que uma parte de você já esteve nesse lugar também? Se esse conteúdo fez você enxergar algo que antes estava oculto, então você já está dando os primeiros passos rumo a uma mente mais forte, lúcida e impenetrável. Mas a jornada do autoconhecimento não para por aqui. Se você quer continuar mergulhando em reflexões poderosas como essa, que desvendam não só os outros, mas também a si mesmo, já se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão te dar as ferramentas para nunca mais ser manipulado por ninguém. E se você conhece alguém que precisa despertar urgentemente para essas verdades, compartilha esse vídeo. Sua consciência pode ser a centelha que transforma outras vidas também.